Olá pessoal, hoje eu vim falar que durante várias décadas diversos seres míticos vêm chamando a atenção de pessoas ao redor do mundo. Eles atravessam gerações e continuam vivos no imaginário popular, sendo retratados em livros, filmes e até séries que exploram aquele fascínio pelo nosso desconhecido, né? Entre essas criaturas, existem algumas que conquistaram o seu lugar específico no coração de muitos fãs, que está ligado a esse universo mais sombrio e também o universo mais encantador. No meu caso, os seres míticos que eu mais amo são os lobisomens, os vampiros, as fadas e as sereias. E cada um deles ali tem a sua própria magia, o seu mistério e a sua história. Tem os bonzinhos e tem os mais malvados. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os lobisomens, que são as criaturas que fazem parte de lendas que percorrem gerações e atravessam todos os cantos do mundo. Agora, me diga você, o que você faria se você estivesse caminhando por uma rua escura durante a noite, ou talvez se você fosse um morador de uma fazenda, de um sítio, e você estivesse próximo ali a algumas árvores e de repente ouvisse isso? Bom, eu com certeza não conseguiria nem sair correndo, porque eu iria congelar, eu ia ficar paralisado, em estado de pânico, ia travar, e eu já sabia que aquilo ali ia ser a minha sentença de morte. E é exatamente isso que a figura do lobisomem nos proporciona. A imagem de uma fera sanguinária e sombria que gosta de fazer o quê? Matar. Então, se você está curioso para saber mais sobre o assunto de hoje, já sabe o que deve fazer, né? Primeiro de tudo, deixa o seu like para me ajudar, né? Fazer o vídeo percorrer mais o YouTube aí para chegar em outras pessoas. Se inscreva se você não for inscrito no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para também me dar um apoio aí. Agora sim, bora pro vídeo! O mais interessante é que cada país possui a sua própria forma de descrever essa figura. Em alguns lugares, ele é visto como uma maldição. Em outros, como uma bênção ou até mesmo como um castigo divino. Essa diversidade de versões torna tudo ainda mais fascinante e até divertido, especialmente para quem gosta de um universo mais dark e sombrio, onde o medo e o encanto caminham lado a lado ali. Quando eu era mais jovem, acho que eu tinha uns 16 para 18 anos, eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais sobre esse tema de uma forma muito especial. Eu ganhei da minha tia um livro chamado Lobisomens, e ele foi escrito por Sabine Baring Gould. E eu posso dizer com toda certeza que foi uma experiência incrível ler esse livro. Por quê? Porque ele é um livro excelente que eu guardo com muito carinho até hoje. Apesar dele ser um livro pequenininho, ó, não é tão grande assim, ele é extremamente rico em informações, como se fosse uma pequena casa, mas que abriga uma família enorme dentro dela. Nesse livro, o autor ele explica muitos aspectos sobre a licantropia, que seria, dentro das lendas, aquela doença responsável pela transformação de um humano em lobo. E ele também explora como essas histórias surgiram, por onde passaram e como chegaram até diferentes povos e culturas ao longo do tempo. Olha, é uma obra que não apenas conta histórias, mas também conecta tradições, crenças e interpretações. Então, para começar o meu vídeo, eu quero explicar justamente isso. Onde surgiu essa tão famosa lenda do lobisomem, pessoal? Você já parou para pensar? Porque, embora esse livro aqui ele apresente uma das formas de entender essa história, existem também muitas outras versões que estão espalhadas pelo mundo. E a minha ideia é justamente reunir um pouco de cada uma delas, essas ideias todas, conectando todas em pontos que a gente pode entender, né? E vai ficar tudo mais interessante. Por quê? Porque essa criatura é misteriosa e é fascinante. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom,
A lenda do lobisomem não surgiu em um único lugar específico, pessoal. Na verdade, ela é o resultado de várias histórias e crenças que nasceram em diferentes partes do mundo ao longo da história. Essa ideia de ser um humano que pode se transformar em um animal, especialmente na figura de um lobo, está profundamente ligada ao medo, à natureza selvagem e ao desconhecido. Um dos registros mais antigos desse tipo de transformação vem da mitologia grega, e eu vou explicar o porquê. Existe um mito muito famoso envolvendo o rei Licaão, que teria tentado enganar o deus Zeus oferecendo carne humana em um banquete, mas como punição, Zeus o transformou em um lobo. Essa história é considerada uma das primeiras versões do conceito de licantropia, ou seja, a transformação de um humano em lobo. Já na Europa medieval, essa lenda do lobisomem ela ganhou ainda mais força e passou a ser associada ao medo religioso e às crenças populares. Então, durante esse período, muitas pessoas acreditavam que alguém poderia sim se tornar um lobisomem por meio de maldições, pactos com forças malignas ou até como punição divina. Em alguns casos, essas histórias aí foram levadas tão a sério que houve até julgamentos reais de pessoas que foram acusadas de serem lobisomens, semelhante àquelas perseguições das bruxas que a gente já viu, e eu já trouxe um documentário aqui. Além disso, em várias culturas do norte da Europa, como entre os povos nórdicos lá, né, já existiram histórias de guerreiros que se vestiam com peles de lobo e acreditavam até adquirir a força e a ferocidade do animal. Isso também contribuiu para a construção da imagem do homem-lobo como uma criatura poderosa e perigosa. Aí, com o passar do tempo, essas lendas foram se espalhando e se transformando conforme chegavam nas diferentes regiões do mundo aí. No Brasil, por exemplo, o lobisomem ele ganhou características próprias dentro do nosso folclore aqui. Aqui, né, existe aquela crença de que o sétimo filho, o homem, pode se transformar em um lobisomem, especialmente nas noites de lua cheia. Essa versão é uma adaptação das tradições europeias misturada, né, com elementos culturais locais. Portanto, a lenda do lobisomem não tem uma única origem, não. Ela varia de vários locais aí e também muitas culturas ao longo do tempo. Ela nasceu da combinação de mitos antigos, crenças religiosas, medos humanos e da eterna fascinação pela linha tênue entre o homem e a besta. É justamente essa mistura de histórias que torna o lobisomem uma criatura mais intrigante e também duradoura do imaginário popular. E agora, voltando a falar daquela doença que faz a pessoa se tornar um lobisomem, ela se chama licantropia e ela é um conceito que pode ser entendido de duas formas diferentes. É exatamente isso. Uma delas está dentro do universo das lendas e a outra está dentro da ciência. No imaginário popular, a licantropia é vista como uma espécie de doença ou maldição que transforma um ser humano em um lobisomem. Segundo as histórias, essa transformação toda aí costuma acontecer em noites de lua cheia, só lua cheia, e envolve uma mudança completa no corpo e na mente da pessoa, porque a pessoa deixaria de agir como um humano e passaria a se comportar totalmente como um animal selvagem, guiado por instintos. Em muitas versões, essa licantropia ela pode ser transmitida por mordidas ou também herdada como uma condição familiar, o que reforça ainda mais o seu aspecto misterioso e assustador. Já no campo da ciência, existe algo que também é chamado de licantropia, mas ela também ganhou uma coisinha a mais, que é licantropia clínica. Nesse caso, não se trata de uma transformação física real, mas sim de um transtorno psicológico raro. A pessoa que sofre disso acredita de forma intensa e verdadeira que ela
vai sim se transformar em um animal e que pode ser um lobo, mas também outros tipos de animais. Esse fenômeno está geralmente associado a condições psiquiátricas mais amplas, como os surtos psicóticos ou os transtornos delirantes. A ideia de licantropia, portanto, nasce da mistura entre crenças antigas, o medo do desconhecido e as tentativas de explicar os comportamentos humanos incomuns em épocas em que a ciência ainda não tinha respostas claras para absolutamente nada. Com o tempo, esse conceito foi sendo adaptado e romantizado em histórias, filmes que a gente conhece e livros que se tornaram os elementos mais marcantes do universo sobrenatural. Assim, a licantropia continua existindo, tanto como um símbolo poderoso nas narrativas de terror e fantasia, quanto como um fenômeno raro estudado pela psicologia, mostrando como essa linha entre o mito e a realidade pode sim ser mais próxima do que parece. Ah, outra questão muito interessante é que ao longo dos anos muitas pessoas afirmaram ter vivido experiências assustadoras que envolveram encontros com os tais lobisomens. Esses relatos surgem em diferentes partes do mundo, vindos de pessoas comuns que descrevem ter visto criaturas altas, com aparência meio humana e meio animal, geralmente associadas a noites escuras e muitas vezes com a lua cheia. O mais curioso é que mesmo com diferenças culturais, muitos desses testemunhos, eles apresentam o quê? Eles apresentam aquelas semelhanças que são impressionantes. Os olhos são brilhantes na escuridão, uivos assustadores que ecoam de longe, os passos pesados nas estradas desertas, aquela sensação de estar sendo observado. Em algumas histórias há também as descrições de ataque ou perseguições, o que torna tudo ainda mais intenso e aterrorizante. Aí, com o passar do tempo, esses relatos eles foram sendo compartilhados de pessoa para pessoa, né, de boca para boca, atravessando gerações e se espalhando por vilarejos, cidades e até grandes centros urbanos. Então, com a chegada da internet e das redes sociais, essas histórias ganharam ainda mais alcance, fazendo com que o tema voltasse a despertar o interesse de um público cada vez maior. Então, muitos desses relatos eles acabaram sendo o quê? Sendo registrados em livros, em documentários e até em programas de televisão, o que contribuiu muito para aumentar muito mais essa fama dos lobisomens no imaginário popular. Então, mesmo sem comprovações concretas, essas histórias elas continuam sim fascinando e intrigando as pessoas que está ali alimentando o mistério e reforçando a ideia de que talvez ainda exista algo além do que a gente consiga explicar. Então, os relatos sobre os lobisomens não apenas sobrevivem ao tempo, como também crescem e se fortalecem. Eles também se tornam parte importante da cultura do sobrenatural, despertando o medo, a curiosidade e a imaginação em todos aqueles que se aventuram a conhecê-los. Então, me diz uma coisa. Se você é uma pessoa que afirma já ter visto ou conhece alguém que também já viu ou esteve perto dessa criatura aí e quiser deixar o seu relato aqui para que eu possa contá-lo em um vídeo aqui no canal, fique à vontade. Mas como você vai fazer isso? Bom, para enviar o relato para mim, basta você abrir aqui a descrição do vídeo e você vai encontrar o meu e-mail. Lá você vai poder enviar o seu relato para mim, contando tudo o que aconteceu. Ah, um detalhe muito importante, tá? Quando você for escrever tudo que você quer escrever, se você não quiser expor o seu nome ou o nome de outras pessoas aí, deixe isso escrito para mim, para que eu possa saber e assim eu vou poder contar o seu relato para outros que vão estar me acompanhando, né, me assistindo, sem expor nada pessoal a seu respeito e das outras pessoas. Então, na hora que você for lá colocar na partezinha ali de assunto, você simplesmente coloca o seu nome e coloca na frente, relato sobre lobisomem. Aí eu, o Tom, já vou saber o que você enviou para mim.
Combinado? Então eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like para me ajudar. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe um vídeo desse com seus amigos que gostam do sobrenatural e de criaturas míticas. Fique atento porque logo novos vídeos chegarão. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima! É brincadeira.